E vamos dar uma sintonizada, né? Aposentadoria especial, aposentadoria comum. É um quadro que você tem que tirar um print, né? Depois que terminar aqui, e você informar as pessoas. A reforma da Previdência, ela aconteceu em 13/11/2019. Estamos chegando perto aqui, ó. Em novembro novamente, né? 13/11/2019. O que acontece? Então tem as regras antes, que é até 12/11/2019, e as regras depois. As regras depois, essas aqui. Isso aqui que está valendo. E ó, 2019, 2020, 2021, 2022. Agora vai fazer 3 anos. Estamos na beiradinha de 3 anos da reforma da Previdência. E, pasme você, ainda tem muita desinformação. Meu Deus do céu, como existe desinformação. E o nosso propósito aqui, a nossa missão aqui é esclarecer as pessoas. Porque quando as pessoas estão sem informação relacionada, você ficar sem informação sobre alguma coisa já é ruim. Mas em relação à questão da Previdência, é muito, agora ficou assim, que se você não tiver informação, você está condenado a ganhar salário mínimo. Você é obrigado você se informar para você poder tomar decisões de como é que você vai se posicionar para você ter, ao final, quando você se aposentar, quando você não puder mais trabalhar, você ter uma renda que seja muito próxima à sua melhor remuneração. Então não há garantia mais de que você vai ganhar na aposentadoria aquilo que é a sua remuneração. É preciso as pessoas entenderem isso. As regras foram alteradas e se você não planejar, se você não prestar atenção, se você não saber aonde que você vai dar ou como é que você vai chegar, você muito certo que você vai levar uma surpresa desagradável. E é ruim você ter uma surpresa desagradável quando você tem a idade avançada, porque aí você não consegue voltar, né? Se você esqueceu alguma coisa hoje, você vai a algum lugar, esqueceu, você pode voltar atrás, vir buscar aquela coisa. Você pode pedir para alguém levar para você. Você tem N alternativas. Agora, quando se trata de aposentadoria, nós estamos falando de idade. E idade não volta para trás, né? E idade não dá marcha ré, só vai para frente. Então, se você não tomar uma atitude, não se posicionar, não entender como é que funciona, e o que você tem que fazer para ganhar muito próximo ao valor que você ganha como remuneração, a sua aposentadoria vai ser uma aposentadoria de escassez e privação. E isso é muito ruim, né? Então vem comigo aqui. Aposentadoria comum. Vamos começar com a aposentadoria comum. Por quê? Falando para vigilante. Aqui eu falo muito para vigilante. Então, vigilante pensa aposentadoria especial. Aposentadoria especial, para quem completou 25 anos até a data da reforma, está agarrada no tema 1209. Está agarrada no tema 1209. Porque completou 25 anos antes da reforma. Então, está agarrado lá no tema 1209, tem que aguardar o resultado do tema 1209 para a questão da aposentadoria especial. É a melhor de todas. É a melhor de todas. Por quê? É com 25 anos, não existe fator previdenciário que reduz, não existe sistema de pontos, não exige idade mínima e não tem o fator previdenciário, volto a repetir. Ou seja, é calculada com base nas 80 melhores contribuições desde julho de 94. Precisa dizer mais alguma coisa? Não. Ou seja, as 80 melhores contribuições significa que a sua média vai ficar alta e você vai ganhar. Salário de benefício vai ser muito igual, muito próximo à sua melhor remuneração. Isso é aposentadoria especial do vigilante, 25 anos. Agora, para quem não completou 25 anos até a data da reforma, até 12/11/2019, aí lascou. Lascou por quê? Porque vai ter que entrar numa regra de transição. Falando do vigilante, o vigilante tem uma regra de transição que é o sistema de pontos. Sistema de pontos, 86 pontos. Então, a aposentadoria especial do vigilante tem uma regra de transição de 86 pontos. Quem estava no meio do caminho, que não completou, entra na regra de transição de 86 pontos. É juntar a idade com o tempo de contribuição para fechar 86. Então, idade e o tempo de contribuição para fechar 86. Só que 25 anos tem que ser especial. Eu posso juntar todo o tempo rural, tempo de trabalho comum, mas 25 anos tem que ser especial. Só que tem um detalhe. Depois da data de 13/11/2019,
foi retirado da Constituição a periculosidade como fator de aposentadoria. E esse fator está sendo regulamentado no projeto de lei complementar 245, que está lá no Senado, cujo relator é o senador Esperidião Amin Filho, que perdeu a eleição para governador aqui, né? Aqui em Santa Catarina. Ele se candidatou, ele é senador, saiu candidato para... E ele, nesse tempo de eleitoral, ele conseguiu mudar uma coisa que estava prejudicando. Se você não sabe, vou te dizer agora. Ele alterou exigindo o porte de arma em serviço para considerar especial. Sofreu uma pressão muito grande e agora, na época de eleição, o cara mudou. Ele foi lá e mudou o relatório dele. Então, agora voltou no que era antes. Vigilante, aposentadoria especial, não precisa ter porte de arma em serviço. Legal? Muito bem. Só que esse projeto de lei complementar ainda está rolando. Então, hoje, se você chegar lá no INSS, não existe regra de transição para o vigilante. Porque depois da reforma da Previdência, depois de 13/11, não existe nada, não existe no INSS nada que conheça a periculosidade como fator de risco para a aposentadoria especial e, portanto, o vigilante, o que resta a ele é a aposentadoria comum. Hoje é a aposentadoria comum. Tá? E tem que aguardar o projeto de lei complementar 245, que, Pedrosa, quando que vai ser votado esse negócio? Ele está lá no Senado, depois ele vai para a Câmara. Então, a previsão é 2 anos. A previsão é agora, 2023 lá no Senado, vai para a Câmara, e aí 2023 lá para 2024. Então, lá em 2024 é que vai ter alguma coisa relacionada ao vigilante em relação à regra de transição, porque hoje não existe. Ah, pode brigar na justiça? Pode. Vai fazer o pedido, vai ser negado e aí entra com processo judicial. Na primeira parte, antes da reforma, tema 1209. E depois da reforma, né, aí vai ter que brigar na justiça. Olha bem, o tema 1209, a hora que for julgado o tema 1209, vai resolver uma parte desse problema. Porque o tema 1209 ele vai se manifestar se é possível reconhecer a periculosidade do vigilante antes da reforma e com as regras depois da reforma. Com as regras depois da reforma, o Supremo vai dizer que não. Por quê? Porque não existe na Constituição. Então, muito provavelmente ele vai dizer, olha, não existe na Constituição, depois da reforma, não existe, enquanto não tiver alterado, enquanto não tiver a regulamentação do projeto de lei complementar 245, não existe. Então, o que vai restar? Aposentadoria comum. Então, por isso que eu quero que você entenda isso aqui, né? E agora tem um detalhe seguinte. Para quem está aguardando o tema 1209, para quem está aguardando o tema 1209, segura onde aí que eu vou deixar para o final. Vou primeiro explicar o comum, depois eu vou voltar na especial, tá? Tem uma solução para você aí, tá? Tem uma solução. Muito bem, vamos lá. Regra de transição. O que você tem que fazer agora? Você não fechou o tempo no dia 25. Se você não fechou os 25 anos na data da reforma, então presta atenção. Esse negócio aqui é para você, tá? Isso aqui é para você. Você que está no meio do caminho ali, o que tem que fazer? Tá? Vem comigo aqui. Vamos lá. Vamos entrar aqui nesse quadro. Olha bem, nós já passamos 2020, passamos 2021, estamos no finalzinho de 2022 e vai entrar o 2023. E vai mudar algumas coisas aqui. O que vai mudar? Vamos aqui, quais são os tipos de aposentadoria que existem? A primeira regra, a primeira forma de aposentar é o sistema de pontos. O sistema de pontos é eu juntar a minha idade com o meu tempo de contribuição e aí eu tenho que formar pontos. Né? Era o sistema de pontos que tinha antes, eles aproveitaram e continuaram. Antes da reforma já existia o sistema de pontos, só que eles aproveitaram. Então nós estamos em 2022, hoje, o homem teria que fechar 99 pontos, somar a idade com o tempo de contribuição 99. Pedrosa, eu posso converter tempo especial para comum? Pode, até a data da reforma. Então, até a data da reforma é possível converter para chegar em 99. Se for tempo especial com vigilante, vai esbarrar no tema 1209. Agora, eu chamo a atenção que em 2023 vai para 100 pontos. Ó. Somando a idade com o tempo de contribuição, tem que formar 100 pontos. A mulher é 90. 100 pontinhos. 2022, aqui nós estamos falando da aposentadoria de 35 anos com idade mínima. Então nós estamos aqui em 2022, não existe homem que se aposenta com menos de 62 anos e meio. Se não fechar agora, em 2023 vai ser 63. Então precisa ter 63 anos e no mínimo 35 anos de contribuição. Aqui, ó.
tá? E vai aumentando 6 meses por ano. Então, 2024 vai para 6 anos e meio, 2025 para 64, e 2026 para 64,5, e 2027 fecha em 65. Então, essa aqui é uma regra de transição que, a partir de 2027, nenhum homem se aposenta com menos de 65 anos e a contribuição mínima de 35 anos. Tá? Então, tem que ter 35 anos e 65 anos de idade. Tá? Então, e aí tem a aposentadoria por idade, em 2022 falta 65 anos, né? O homem não alterou, o que está alterando é para a mulher, 61 anos e meio, e as mulheres em 2023, 62 anos. Isso aqui é o mais simplesinho, mais fácil de entender. A aposentadoria por idade vai pegar muita gente que não tem muita contribuição. Mas, de repente, é interessante você pegar aqui e ficar olhando, conforme a sua idade, a questão da aposentadoria por idade aqui, para você fazer um planejamento do quanto que você pode ganhar mais. Porque aqui você precisa ter só 15 anos de contribuição, né? Aqui precisa só 15 anos de contribuição. Então eu posso fazer um jogo aqui de repente, tá? Muito bem. E aí tem o pedágio de 50%, que você teria que ter aqui 28 anos a mulher na data da reforma, 28 anos, e 33 anos no caso dos homens, tá? E o melhor de todos é o pedágio de 100%. Por que o pedágio de 100%? Você precisa ter 60 anos e precisa pagar o pedágio do tempo que faltava na data da reforma para você completar 35 anos. Então, lá em 13/11, vamos imaginar, se lá em 13/11 você tinha 30 anos, então você vai ter que trabalhar mais 10. Então, você vai fechar 40 anos de contribuição. Mas esta aposentadoria aqui é a melhor de todas. Por quê? Porque a forma de cálculo aqui não tem redutor. Você vai ganhar 100% do seu salário de benefício. O salário de benefício é a média de todas as contribuições desde julho de 94. Então, pensando assim, onde é que eu vou ganhar mais? É no pedágio de 100%. Tá? Aqui no pedágio de 50% vai ter fator previdenciário. Então, não é interessante. Tá? E a regra de transição aqui de 86 pontos, que não está valendo nada aqui. A regra do sistema de 86 não está valendo para o vigilante. Legal? Então, fiz esse apanhado aqui para dizer que, voltando aqui, para dizer que agora você tem que parar e projetar aonde que você está se enquadrando. Pedrosa, mas eu não tenho que aguardar o projeto de lei complementar 245? Não, você pode aguardar, mas a gente não sabe quando é que vai vir. E ele só vai reconhecer o especial do vigilante depois da data da reforma, e aí você vai se enquadrar no regime de 86 pontos. Só que tem um detalhe seguinte, a forma de calcular o sistema de pontos, a forma de calcular a regra de 35 anos, a forma de calcular o tempo por idade e a regra de transição de 86 pontos, a forma de cálculo é igual. A forma de cálculo é igual. Presta atenção, a forma de calcular o valor que a pessoa vai receber é igual. Aposentadoria comum com aposentadoria especial. Então, o que acontece? Não há nenhuma vantagem do cara dizer, eu vou esperar os 86 pontos. Pelo contrário, você pode até se aposentar um pouco antes, mas você vai levar uma ferrada no valor da renda mensal inicial. Por quê? Por que vai levar uma ferrada? Eu vou até desenhar aqui no quadro. Então, eu estou falando salário de benefício. Pedrosa, o que é salário de benefício? O salário de benefício é a média de todas as tuas contribuições, desde julho de 94. Então, isso aqui é salário de benefício. Né? O salário de benefício é a média de todas as contribuições. Vai somar, vai dividir, é o salário de benefício. Legal? Pegou? Tranquilo. Salário de benefício, o que é? É a média que você tem. E é importante você saber qual é o seu salário de benefício hoje. É importante você saber qual é o seu salário de benefício hoje para você saber o quê? Para você saber que a sua remuneração está aqui em cima e o salário de benefício está aqui. Ó. A remuneração é sempre maior que o salário de benefício. Se ficar muito grande a diferença entre a tua remuneração e o salário de benefício, você tem um problema. Porque a forma de cálculo agora usa o salário de benefício como base. Não é a remuneração, é o salário de benefício. Se o salário de benefício já estiver baixo, você vai se ferrar no valor que você vai ganhar. Então, salário de benefício
como é que é feito o cálculo? Eles vão pegar um redutor de 60%, eles vão pegar um redutor de 60%, então vai pegar 60% vezes o salário de benefício e vai acrescentar mais 2% para cada ano que você trabalhar mais do que 20. Né? Então, para cada ano que você trabalhar mais do que 20. Então, se a pessoa trabalhou, vamos pegar aqui o vigilante, na regra de 86 pontos. Vamos imaginar que você feche com 25 anos, tá? Vamos imaginar aqui que você feche com 25 anos. 25 anos que é o especial, tá? 25 anos que a pessoa fica imaginando. Então, qual que seria a sua alíquota que vai ser aplicado sobre o salário de benefício? Porque esse percentual aqui é um redutor, e aqui vai fazer a alíquota. Então, a alíquota é aquilo que vai ser aplicado lá. Como você vai ganhar 60% mais 2% para cada ano que você trabalhar mais do que 20, e você trabalhou 25, então aqui, ó, 5 vezes 2, você tem 10. 25 vai dar o quê? Vai dar uma alíquota de 70%. Captou? Então, com 25 anos, você está ganhando 70% do teu salário de benefício. Então, você tem R$1.000, você vai perder 300. Cada R$1.000 você vai ganhar 700. Então, se o seu salário de benefício for R$2.000, você vai ganhar R$1.400, vai ser o seu benefício. Você está levando um ferro. Essa forma de cálculo é utilizada aqui na regra de pontos, é utilizada na regra dos 35 anos com idade mínima, é utilizada na aposentadoria por idade, e, pasme você, é utilizada na regra da aposentadoria por incapacidade permanente. Então, se um vigilante com 25 anos, e ele não completou agora, ele não completou a regra de 86 pontos, e ele não... Agora, com 25 anos, vigilante com 20, tem muito vigilante com 25 anos agora. Se levar um infortúnio de se aposentar por incapacidade permanente, vai receber 70% do seu salário de benefício. Se o cara está ganhando R$3.000, o salário de benefício dele é R$3.000. Aliás, se ele está ganhando R$3.000 de remuneração, o salário de benefício já vai ser 20% a menos, vai perder. Mas só para você ter uma ideia, se o salário de benefício do cara fosse R$3.000 e ele viesse se aposentar por incapacidade permanente, a renda mensal seria de quanto? 3 vezes 7, 21. R$2.100. Ia perder R$900. Essa é a forma cruel, desumana e terrível. E essa forma aqui, ela vai valer até que haja um projeto de lei para alterar essa forma. Então, a gente precisa se agilizar para que nesse novo Congresso agora, na nova Câmara dos Deputados, no novo Senado, que a gente faça um projeto de lei, a gente se mobilize para alterar essa forma de cálculo, que ela é cruel, ela é desumana e ela é terrível. Agora, vamos para frente? Se você for fazer aqui a regra de 86 pontos, normalmente você não vai fechar com menos de 30 anos. Então vamos dar um pulo aqui para 30 anos. Com 30 anos, qual que seria a sua alíquota? Então, quanto tempo você trabalhou aqui mais do que 20? Trabalhou 10. 10 vezes 2 vai dar 20. Então, qual que seria a sua alíquota aqui no 30? Então, você tem 20 mais 60. Então, aqui com 30 você vai ganhar 80%. Tá? Você vai ganhar 80%. 80% do seu salário de benefício. Então, eu continuo na mesma forma. Se você estivesse ganhando R$2.000, o seu salário de benefício fosse R$2.000, você ia ganhar aqui R$1.600, ia perder 400 de renda mensal. Pedrosa, quando é que eu vou ganhar 100% do salário de benefício? Você vai ganhar 100% do salário de benefício quando você tiver 40 anos de contribuição. Porque aí você tem 20 vezes 2 vai dar 40, né? 20 anos, você trabalhou 20 anos, mais do que 20, então você tem 40. 20 vezes 2 vai dar 40, 40 mais 60 vai dar 100%. Então, quando é que eu vou ganhar 100%? Quando eu tiver 40 anos de contribuição. Então vem comigo agora, você já entendeu? Vem comigo. Então, por que você, como vigilante, que tem na cabeça muito aquela ideia da aposentadoria especial,
Eu sou teu amigo, e amigo é aquele que fala a verdade. Acabou a aposentadoria especial. Acabou a aposentadoria especial. A aposentadoria especial, na regra que era antes da reforma, não existe mais. Porque antes da reforma era o céu na terra. A aposentadoria especial é aquela que você... A aposentadoria especial ela foi criada para proteger o trabalhador, retirando ele antes do tempo, em razão da periculosidade, em razão da insalubridade. Para proteger a integridade, a saúde desse camarada aqui, desse trabalhador. E para compensar esse risco da integridade, risco à sua integridade física e à vida, e a problemas de doenças ocupacionais decorrentes da insalubridade, havia uma forma de cálculo que garantia que ele se aposentava ganhando muito próximo ou igual à sua remuneração. Isso não existe mais. Primeiro, porque você não existe mais a medida de compensação, porque essa forma de cálculo é igual para a aposentadoria especial, é igual para a aposentadoria comum. Então, acabou esse aspecto. E no sistema de pontos, você precisa ter, no mínimo, muito próximo de 55, 60 anos. Inclusive, a regra definitiva da aposentadoria especial, para quem entrou depois da reforma, é de 60 anos. Não vai se aposentar com menos de 60 anos e 25 anos de contribuição. Então, para ter 60 anos, é claro que ele vai trabalhar mais do que 25 anos em condições especiais, em condições de insalubridade, em condições de periculosidade. Então, qual é a regra de proteger? Então, não existe mais a compensação para ganhar mais e não existe mais a proteção. Aquela ideia, o princípio de proteger o trabalhador, porque ele vai ter que ficar mais tempo trabalhando para poder fechar essa regra aqui, que é uma regra permanente. E na regra de transição de 86, ficou pior ainda, porque para você fechar 86, você tem que ter 61 anos e 25 anos de contribuição. Ou você ter menos idade, que é 55, mais ou menos ali, mas você tem que ter mais tempo de trabalho, que no caso vai acabar fechando aqui entre 30, 32, 33. Então entenda o seguinte, na regra de transição de 86 pontos, você vai ser prejudicado no seu salário de benefício. Vai ser prejudicado na tua renda mensal inicial. Então você fica naquela, eu pego um pouco mais antes, mas levo um ferro no valor que eu vou ganhar. O que é melhor? Você sair antes e ganhar menos, ou você ter que continuar para ganhar, no mínimo, muito próximo àquilo que você estava ganhando enquanto você está na ativa. Então, o trabalhador, hoje, o trabalhador, com a regra da aposentadoria agora, ele entrou numa armadilha. Não é uma aposentadoria boa, é escolher entre o ruim e o menos pior. Né? O que é ruim e o que é menos pior. Então, você está lá. Bem, eu não quero ir para a UTI, mas você não consegue sair do quarto do hospital. Então, que merda que é, né? Você está no quarto do hospital, mas você está correndo o risco de ir para a UTI. Então, o caminho da porta é para a UTI, não é para você sair para fora do hospital, para melhorar. Usando assim uma metáfora para você entender. Então, ficou muito ruim. Né? Ficou muito ruim. O bom é que isso aqui pode ser alterado com um projeto de lei. É óbvio que governo nenhum vai mexer nisso aqui, porque isso aqui está bom para o governo, né? Ele vai pagar menos. Então, é preciso que tenha uma iniciativa popular, que tenha uma iniciativa para que altere essa forma de cálculo, essa regra de cálculo aqui, para que realmente seja feita justiça. A Previdência, ela é aquilo que a aposentadoria vai substituir a sua remuneração. E ela tem que garantir, ela tem que ser muito próxima aquilo que você está ganhando como melhor remuneração, porque a sua vida está organizada em torno da sua remuneração. O seu poder de consumo, a qualidade de vida, a segurança da sua família está em torno do seu poder de consumo. Então, se reduzir o poder de consumo, vai ter escassez e privação, ou seja, vai cortar gastos, vai ter que se enquadrar. E isso não é interessante para quem tem a idade avançada. Imagina você com 65, imagina você com 70, imagina você com 75 anos, 80 anos, as suas necessidades de saúde são outras. Preste atenção aqui, vou falar aqui nessa câmera aqui, conforme avança a idade, vai aumentando as necessidades. Você vai ter gastos que você não teria, que você não tem hoje, né? Então, isso tem que ser colocado no seu planejamento. Por isso que a gente fala muito isso aqui, tá? A gente fala aqui para que você, vigilante, que está muito na sua cabeça, aposentadoria especial, esquece a aposentadoria especial. E veja onde é que você vai se enquadrar para ser melhor, tá? Onde é que você vai ganhar mais. A pergunta não é quando eu vou me aposentar, a pergunta é quanto que eu vou ganhar. Em qual regra, em qual situação eu posso ganhar mais. Legal?
Gostou desse conteúdo? Então não fique com ele. É muito importante você compartilhar e levar conhecimento para as pessoas. Então o que eu peço? Para que você compartilhe, deixe um like, é muito importante você deixar o seu comentário, colocando o seu nome e a sua cidade. Você ficou com dúvidas ainda? Sem problema nenhum. Você vai usar o link abaixo aqui e vai entrar em contato comigo e com a minha equipe através do link do atendimento digital. Seja guerreiro como sempre e ágil como nunca em prol dos seus direitos. Te aguardo no próximo vídeo.